Bom, sejam bem-vindos a mais um GWF Podcast. Eu sou o Jefferson e esse é o podcast que a gente visa te trazer informação, conhecimento e, é claro, né, inspiração. E hoje a gente está recebendo um convidado ilustre, né, que além de muito amigo da gente aqui da loja, é referência na região, é especialista em dor, que é um assunto muito importante a gente falar, né, que cada vez mais pessoas têm sofrido desse mal. E além disso é professor em 4 universidades diferentes. É uma honra recebê-lo novamente aqui na loja. E dessa vez, pela primeira vez no podcast. Muito obrigado por seu tempo, doutor Juliano. E é realmente uma honra te receber aqui, cara. Muito obrigado por tê-lo na loja. Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. O GWF é uma parceira faz tempo. Grande, Jefferson, Diegão, William. Prazer estar aqui. Faz tempo, né, que a gente tá tentando. Acho que desde o primeiro episódio, o Diegão tá aí, tá tentando. A agenda não bate. É um grande prazer estar aqui hoje. A gente tá nessa caminhada faz tempo, né? No meio, vocês vindo, nutrindo o pessoal, a gente cuidando. É um grande prazer estar aqui hoje. Pra quem não sabe, a loja é aqui em Pouso Alegre, né? E a gente tem já 7 anos de história. E nesses 7 anos a gente conheceu muita gente e boa parte dessas pessoas se tornaram amigos da loja, né? E é o caso do Dr. Juliano. E, cara, eu tenho tanta coisa pra te perguntar, cara, que eu não sei nem se vai dar tempo, né? Porque a gente tem muita dúvida sobre esse assunto, que você é especialista em dor, né? Você é especialista em quiropraxia também. E nem acabei falando, o Juliano é formado em fisioterapia, né? Seleciona em 3 ou 4 universidades? Eu leciono na FEP, agora na Univas, no Colégio Brasileiro, na Inspirar 4. Mas a gente roda, né? Então, pela Inspirar eu do Rio, do BH, pelo Colégio Brasileiro do São Paulo, do BH, do Pouso Alegre. Então, pela mesma escola, a gente dá para vários polos, né? Eu trabalho com dor, né? É o carro-chefe nosso. Eu acabei popularmente ficando mais conhecido pela área do esporte. Mas, assim, todo mundo que sempre me procurou 90% dos casos por dor, até os atletas. Eu nunca fui muito fã desse negócio meio holístico, não, sabe? Que eu acho que esse foi um diferencial muito bom pra gente. Aquele fisioterapeuta que só faz liberação, e o paciente chega de um jeito no consultório e vai embora de outro, completamente subjetivo. Sabe, melhorou? Eu tô me sentindo melhor. A dor, ela é mais palpável, né? Você tem um autorrelato assim, tá melhor? Não, não tô. Tá melhor? Tô. Então, assim, pro meu perfil, ela sempre foi mais interessante. Então, assim, trabalho nessa área já há algum tempo, trabalho com terapia manual, né, com quiropraxia. O pessoal acabou também tendo muito essa alusão, né, do meu nome como quiroprata, mas eu deixo muito claro para eles que eu sou fisioterapeuta. E a quiropraxia é uma das estratégias que a gente utiliza, mas tem pacientes que não é nem elegível, então a gente nem faz. Mas o grosso, assim, que a gente tem trabalhado é na área de dor. É o que acaba afligindo todo mundo, desde o atleta até a dona de casa, até o recepcionista, até o médico, até o porteiro. E estamos aí trabalhando diariamente, pessoal. E, cara, a primeira coisa que eu queria te perguntar é como é que você conseguiu ser, mesmo tão novo, né, ser professor, cara, porque é muito comum a gente ter os professores ali numa idade mais avançada, né, com todo respeito, lá dos seus cabelinhos brancos e tal. Cara, você com todo respeito, você é um moleque ainda, cara. Você tem muito estigma ainda por ser tão novo e já dar aula de uma área tão importante, tão abrangente como a fisioterapia é. Quando eu comecei, eu adotei algumas técnicas, né? Tipo óculos. Um óculos mais, né? Pra dar uma envelhecida. Mas hoje eu já tô calvo, hoje eu tô com a barba branca. Então eu já faço o caminho reverso. Já começo a tentar evitar usar tanto óculos pra ficar um pouco mais... Tá bem demais, isso aqui, isso. Mas assim, cara, eu acho que é muito perfil. Essa semana até uma amiga minha, um abraço, Claudinha, mandou um meme que era justamente disso, que falava assim: a arte de ler o trabalho em 2 minutos e dar aula como se tivesse escrito o artigo. Na colação de grau da minha turma, o pessoal falou isso. Falou assim, nossa, dureza era ser do grupo do Juliano. E não fazia o trabalho, apresentava o trabalho e tirava a nota melhor que a nossa. Então eu sempre tive muita facilidade de falar, didática, de explicar. Sempre falei muito bem. E o que me interessava, eu sempre consegui pegar muito bem. Então não precisava ler absurdamente. O problema era o que não me interessava. Então a didática é algo importante para você lecionar.
E durante a faculdade eu queria ser docente, queria ser pesquisador, queria sair da faculdade já mestrar. Mas é aquilo, cara, o mercado seleciona, né? E, putz, cada um acredita no que quer, acredito muito em Deus. E Deus fez perfeito. Se eu pudesse, certamente, se eu tivesse feito o que eu queria, que era só lecionar, eu não seria tão feliz como eu sou hoje. Então eu acabei indo pra clínica, fui clinicar. E aí, graças a Deus, o meu consultório, isso que a gente viveu, né? Todos nós, a GWE faz parte da minha história, me ajudou muito. O William, que é dono aqui, é meu paciente, você é meu paciente, o Diegão é meu paciente. O meu consultório fomentou com que eu tivesse respaldo para ser docente. Chegou uma hora que os próprios alunos começavam a pedir, né? Congresso Mineiro, quem que vocês querem? O pessoal colocava numa caixinha lá. Isso mais antes ainda, quando tinha alguns bichos meus lá. Hoje já não tem mais, né? Hoje já passou dessa fase, hoje eu não conheço mais ninguém que tá lá. Mas isso começou bastante por conta desse consultório. A fisioterapia é uma profissão muito nova, cara. Não tem nem 50 anos. Então ela tá ainda reformulando, ela tá criando corpo, ela tá aprendendo. Eu tô atendendo pacientes, às vezes colegas médicos de outras áreas. E assim, essa semana eu tava atendendo uma médica bem renomada aqui da cidade. Ela falou, cara, eu não sabia que a fisioterapia era tão bom assim. É porque a fisioterapia tá se mostrando agora. Até pouco tempo atrás, e eu fiz. E ainda tem muita gente fazendo, a gente fazia ventosa, que é um negócio que não tem embasamento. E aí eu brinco muito, faço muito meme com isso, mas já fiz muito. E hoje a gente tá ficando mais científico, então assim, a fisioterapia tá ganhando um espaço. E ela tá se mostrando quem que ela é agora. A gente tá nessa caminhada fazendo parte disso, né? Tem grandes profissionais aí, né? Rodrigo Vasconcelos, Léo Costa. Mas a gente tá vendo que tem de publicação, tá tentando trazer isso mais científico. Eu acho que casando isso, essa didática, que eu sempre tive facilidade de ter, mais essa veia científica, porque eu gosto de fato, sabe? Quando eu tava na faculdade, eu falava, putz, cara, como assim que esse cara fala aquele artigo todo dia? E hoje eu leio vários artigos todo dia. Você abre meu computador lá, tem 40 páginas do PubMed, eu tô com o livro ali no carro. Então, tendo essa veia científica, mais essa facilidade de falar, acho que facilitou muito, sabe? Para que eu conseguisse adentrar a área da docência muito novo, de fato muito novo. Eu acho que eu sou o professor mais novo de todas as pós que eu tô. Desde quando eu entrei até hoje, que eu ainda já tô velho. Mas ainda assim, sou o mais novo. Mas eu acho que é muito por isso, cara. Eu sempre gostei muito de falar e eu sempre tive essa questão muito científica. Então, acho que o pessoal conseguiu ver um bom professor aí. E, modéstia à parte, eu acho que eu sou bonzinho, assim, mais ou menos. Cara, isso aí não é questão, é lógico, a gente tem que ser modesto, mas quando a pessoa vai se consultar com você, a forma como você explica, a forma como você tenta entender a pessoa, né? A questão da empatia, e até a gente estava conversando no off, como hoje está em falta a empatia, não apenas na área da fisioterapia, na área da saúde, mas em todas as áreas, né? Até aqui na loja mesmo, às vezes as pessoas falam, nossa, como tem vendedor que parece que não tá nem aí pra gente, né? Parece que o cara não quer nem entender o que a gente precisa. E eu, quando eu consultei com você, né, que eu tive problema no joelho, você tentou entender o que aconteceu, como é que eu tava me sentindo. Isso com certeza faz muita diferença, então é importante enaltecer essa sua parte. Mas antes disso, cara, pra você chegar nesse nível da faculdade, onde tudo começou, né? Pra você chegar na faculdade, você teve que se formar no ensino médio, fazer o fundamental ali. E nessa época, você já era um cara que se destacava nos trabalhos escolares ali? Todo mundo queria ser do teu grupo? Ou você era... A única nota boa que eu tinha era na educação física. Era péssimo. Se pegar assim, eu lembro quando eu vim fazer minha matrícula na faculdade, precisava aquele boletim, né, do ensino fundamental, médico, histórico, né? Do histórico escolar. Cara, parecia assim que era combinado. Você tinha que fazer 60 pra passar. 60. Porque eu pegava a recuperação e quando você pega a recuperação, você pode tirar 100 na recuperação, que você vai com a nota... A nota mínima ali, né? A nota mínima, então era tudo 60. E assim, depois, até que a gente tá falando em off, depois a gente veio, assim, aí, é TDAH, é toque, mas tudo isso traz dificuldade pra gente na educação, principalmente no ensino fundamental, médico. Você não sabe por que você vai usar matemática, português, biologia... Quando eu vim para a faculdade, eu acho que eles conseguiram fazer justamente isso, que eu acho que é o meu diferencial enquanto professor. É trazer a matéria ali para frente para a realidade. E aí eu comecei a entender o porquê que eu precisava entender anatomia, biomecânica, física.
química, biologia. E aí aquilo não era uma decoreba. Eu tava vendo por quê. Não, eu trazia pra minha realidade, que eu já gostava de musculação, já gostava de esporte, já gostava de futebol. Então aquilo ali pra mim começou a fazer sentido. Aí deslanchou, mas assim, no ensino médio, putz, foi terrível, cara, era tenebroso. Eu matava a aula de todos os jeitos possíveis. Meu pai com a minha mãe, assim... Quem me conheceu no ensino médio, imaginar que eu iria ser um profissional da saúde, nunca ia apostar isso, cara. É interessante, né, cara? Porque primeiro que na nossa formação, né, porque a gente tem quase a mesma idade, não tinha tanta informação sobre TDAH, por exemplo, sobre toque. Então, muitas crianças ali, muitos adolescentes, às vezes tinham essa síndrome e não tinha conhecimento. Eu achava burro, cara. Exatamente. Que era burro. Imagina quanta gente que se achava burro e saiu da escola e se achava burro, que era burro por causa de algum transtorno, né, cara? Achava que era... E, assim... É muito louco, cara, que quando você tem alguma coisa assim... Não é que, tipo assim, se esforçar, você aprende. Cara, você não aprende. Você tá passando alguma coisa ali que não te chama atenção... Bicho, você consegue ver a formiga andando lá na quina do teto. Você não consegue. É um negócio louco. Você fica ansioso, você sabe que você tem que copiar, mas você não presta atenção. Diferente quando você hiperfoca. Hoje, assim, a parte boa minha que foi que eu hiperfoquei de fato na minha profissão. E já aconteceu de eu sair do consultório 4 horas da manhã. Isso atrapalha minhas relações extra-consultório. Porque, com certeza, não tem. Assim, todo sábado e domingo eu tô no consultório. Eu passo lá, alguma coisa tem pra fazer. E eu pisco que eu tô lá. Então, assim, tem esses dois lados. Quem tem esse tipo de coisa fica até bravo, assim, quando a gente vê alguém romantizando, tipo, eu tenho toque. Eu tenho TDAH. Putz, cara, a galera não sabe o que é. É algo totalmente Tem a parte, mas você consegue trabalhar até as 4 da manhã, isso é bom pra caramba. Cara, não... se é transtorno, não é bom, entendeu? Eu preferiria, sem sombra de dúvida, ter que ser só disciplinado. Porque tudo que é transtorno te traz sofrimento, né? E, assim... É muito louco, porque hoje, graças a Deus, a gente tem condição de fazer um bom acompanhamento, de ter terapia, de ter facilidade para ver material científico. Então, o PubMed lá eu consigo ler sobre, consigo bons profissionais para me ajudar. Mas e o cara que não tem condição nenhuma? E eu, quando eu tava lá? Quando você era estudante? Não, quando eu tava no ensino médio, minha família não tinha a menor condição, cara. Não tinha informação também, que era Pô, cara, eu fui comer lanche assim mesmo, eu já trabalhava, cara. Já tinha, sei lá, meus 21 anos, entendeu? Imagina que a gente ia ter dinheiro pra pagar uma terapia uma vez na semana. Não é a realidade. Tanta informação, eu lembro que ainda tem muito estigma, mas o maior estigma sobre terapia era falar assim, só louco vai em terapia. Cara, e eu falo. Eita. Isso fez uma diferença, assim, absurda no meu escalar enquanto profissional. Sem sombra de dúvida, cara. Se eu não fizesse terapia... E terapia não é sobre, eu tenho um problema, eu vou falar com o psicólogo. Não, terapia é sobre comportamento, cara. E comportamento é aquilo que a gente tá falando em off. Nós somos replicadores de comportamento. A forma como eu me comporto dentro do meu consultório é a forma que eu me comporto com você aqui, é a forma que eu vou me comportar na minha academia, com meu pai, com a minha parceira, etc e tal. A gente só replica. Então, assim, não é essa visão, eu não preciso de terapeuta, falar uma coisa da minha vida pra quem não me conhece. O cara não tá ali pra saber da tua vida, o cara tá ali pra ver qual é teu comportamento, tem alguma coisa disfuncional, né? A gente brinca que o comportamento disfuncional, né, que beira ali a patologia, mas ainda não é, o traço, na realidade, é igual tatu embaixo do nariz, né? Tá todo mundo vendo, só você que não. Então... terapeuta serve para isso, para você conseguir enxergar isso. E aí você tem que criar estratégias, porque são situações do toque, o TDAH, que não tem cura. Então, assim, e também a medicação... não vale tanto a pena. Vai de cada caso. Para mim foi péssimo. Quando eu tomei medicação de TDAH, por exemplo, foi péssimo. Assim, tem gente que toma que vai pro céu. Mas eu conheço muita gente que tomou. Agora, por exemplo, pro toque me ajudou muito. Então... ainda não resolve o problema. Você tem que adotar estratégias comportamentais. Então, como eu sei hoje, por exemplo, que eu perco a atenção fácil, cara, eu moldei meu ambiente completamente. Tipo assim, eu chego agora de noite na minha casa, não tem luz branca. Eu tenho 2 luzes. Tem a branca, as brancas e tem as amarelas. Então agora, para eu começar a induzir ao sono, é só luz amarela. Música, só música baixa.
Tento não ficar no celular. Eu sei que, pra mim, o ambiente, ele influencia muito mais que uma pessoa que não tem ambiente. Se eu tô, sei lá, dirigindo e eu tô com a música leve, essa música me faz relaxar demais. Eu tenho que pôr uma música mais pesada, porque o ambiente me bate muito. Do mesmo jeito que se eu estiver muito ansioso, eu pôr uma música muito ansiosa, na academia eu escuto quantas vezes o pessoal não pegou meu telefone, tava tocando tipo instrumental, porque e às vezes você já tá excitadíssimo, atendeu amanhã de consultório, paciente complicado, coisa e tal, foi treinar, aquilo te deixa mais excitado ainda. Você tem que relaxar, senão dali a pouquinho você tá correndo. Acontecia às vezes de eu estar de férias, chegar pra treinar na academia com pressa, aí eu parava... Por que eu tô com pressa? Por que eu tô com pressa? E aí era a música. Esses tipos de transtorno são coisas que assim, aí o cara começa a rodar ansioso, e aí chega uma hora que a galera começa a ter uns curto-circuito. Então a terapia vai te ajudar a identificar isso, porque a gente não sabe, o psicólogo é o cara que estuda o comportamento. E assim, quando você sabe ler comportamento, você consegue se dominar, né? Isso é se não me falha a memória, Santo Agostinho falava isso, que era um doutor da igreja, também um estudioso, que ele fala, conhece-te, aceita-te e domina-te. Entendeu? Não adianta você querer mudar se você não se conhece. Não adianta você querer mudar se você não se aceita. Então, por exemplo, eu tenho essas limitações. Eu me aceito. Aceitou isso e tratou mas eu preciso conhecê-las. Porque senão eu vou aceitar, tudo bem, mas aí tem muita gente que usa isso, por exemplo, como bengala. Ah, não presta atenção, tem TDAH. Não, peraí. Tem que criar estratégia. É isso, o que você vai fazer? Você vai passar a vida toda apoiando nisso? Talvez se eu não tivesse desde lá de trás, desde a faculdade, ido atrás de terapia para aprender a mexer com isso, eu hoje não estaria conseguindo aprender. Eu não seria o profissional que eu sou, não seria feliz como eu sou. Pô, minha profissão é a coisa que mais me valida na minha vida. Entendeu? E sem sombra de dúvida, eu consegui organizar a minha vida, conseguir me aceitar, me conhecer e me dominar. Porque uma das questões, tanto dos dois, é a impulsividade. Você vai, faz alguma coisa e você nem pensa. E às vezes não é nem isso, é tipo assim, eu não vou resolver isso aqui não. Fui. Dali a pouquinho eu tô com um monte de coisa, aí eu fico mais ansioso. Então assim, você precisa fazer isso. Então, isso, sem sombra de dúvida, cara, contribuiu demais pra minha ascensão profissional. Pro meu comportamento dentro de consultório, com paciente, etc e tal. Entendeu? Não, sem dúvidas, a terapia é algo que cada vez mais se mostra importante, cada vez mais o número de pessoas que falam quanto que é importante, o quanto vale a pena aumenta, e o mesmo da fisioterapia, que é a sua área de especialização, cara, porque quando eu era moleque, né, eu lembro que fisioterapeuta, só ouvia falar de fisioterapeuta quando alguém machucava, por exemplo, quebrei o braço, vou precisar de fazer fisioterapia, aí eu vou no fisioterapeuta, quebrei a perna, vou no fisioterapeuta fazer fisioterapia. Mas fora isso, não tinha necessidade de fisioterapeuta na cabeça da gente naquela época. E hoje não. Até a gente tá falando sobre comportamento e é a sua especialidade, por isso que eu tô pegando esse gancho, né? Os nossos comportamentos cotidianos nos trazem muitas dores. Dor na cervical, dor na lombar, dor no joelho, dor no tornozelo, nos dedos, no pulso. E a fisioterapia, ela literalmente trata isso antes de virar um problema crônico ou até mais sério, né? E, cara, queria que você falasse um pouco como que a gente diferencia. Tipo assim, hoje eu acordei com uma dor no dedo. E pode ser que eu dormi de mau jeito. Ou, poxa, eu tô com uma lesão no dedo. Como é que eu sei a diferença entre uma dor, que é uma dor normal, se é que existe uma dor normal de se ter, ou uma lesão? Então, isso é muito interessante. É algo que eu explico muito para meus pacientes. Principalmente para os pacientes de dor crônica. A dor, ela não é uma doença. Sim, busca aí na memória, a galera que tá assistindo, você nunca vai escutar ou vai ver um atestado de óbito assim, causa da morte, dor. A dor é um sintoma. Então, o cara tá infartando, ele teve dor no peito. O cara tá tendo AVC, teve dor de cabeça. O cara tá com uma dor na perna, tá tendo uma trombose. O cara tava com uma dor no peito, tava com uma úlcera. A dor é um sintoma. Ela é uma sensação, ela tá dentro do teu escape sensorial para aumentar a tua condição de ler o ambiente. Assim como o toque, né, que são os baroreceptores, assim como a audição, o olfato, assim como a visão, né? A dor, ela tá aqui para caso eu esteja aqui conversando com você, vem uma aranha aqui, começa a subir na minha mão, meus baroreceptores me avisam que tá tendo pressão aqui, do nada ela começa a me agredir. Sem eu precisar olhar, eu tiro a mão. Do mesmo jeito que eu coloco a mão numa chapa quente, sem eu precisar olhar, eu tiro a mão.
Porque ela falou, olha, começou a agredir, tá agredindo muito, tira a mão. Então, ela é uma sensação inicialmente. Tido isso, a gente tendo essa noção que a dor é uma sensação, e não necessariamente ela é uma doença, quando que a dor vira uma doença? Quando ela começa a me impedir de fazer atividade de vida diária, coisa do cotidiano. Putz, não consigo amarrar um tênis por conta da dor. Opa, potencialmente a dor tá vindo me avisar que eu tenho uma doença em alguma região ali. Aonde é a dor? É na coluna? É no joelho? É no quadril? Então veja que ela se comporta de forma de avisar. Olha, eu acho que eu tenho um problema aí. Aí eu vou testar, vou fazer um exame. Ah não, de fato tem uma hernia de disco ali. Vamos tratar? Então veja que ela me avisa. Agora, isso que você falou de cronificar. A dor crônica, ela é uma doença. Como que, por exemplo, o paciente passou com o médico, passou comigo, teve um atestado. Aí o médico foi lá, deu o atestado para ele. O que acontece muito? Pô, quando eu trabalhava no pronto-socorro, tinha muito disso. Ah, ele me deu atestado, mas o RH pediu o CID, Classificação Internacional de Doenças. Não tem dor, tem artralgia, dor na articulação. Cefaleia, que é dor na cabeça. Mas não tem dor. Agora, tem a dor crônica. Por quê? Porque toda dor, todo processo inflamatório, na realidade, ele tem tempo para começar e para terminar. Então, por exemplo, tive uma tendinite. Vamos supor aí. 4 a 12 semanas. 4 semanas agudo, 12 subagudo, crônico. Perdão. 4 agudo, 8 subagudo, 12 crônico, morre. Teoricamente deveria ser isso, 3 meses. Passou de 3 meses, opa, biologicamente, a inflamação deveria durar 3 meses. Se ela passou de 3 meses, aconteceu algum problema. E qual que é o grande problema da dor crônica, por exemplo? Muitas vezes a dor crônica não precisa de lesão mais. O paciente sente dor sem lesão. Por quê? Lembrando que ela é um alerta, ela é um alarme. Olha, Jefferson, você está com problema no seu dedo. Está com problema no seu punho, está com problema no seu joelho. E aquilo ali fica a todo momento avisando. Qual que é o grande problema? O nosso corpo, ele busca sempre o que a gente chama de homeostase. Adaptar. O que é a musculação? Busca pela homeostase. Você vem, você treina, você deforma a actina e miosina. Deformou a actina e miosina. O que seu corpo fala? Opa, deformei a actina e miosina com a tensão de 5 quilos. Ele não sabe que é 5 quilos, mas ele sabe qual que é a tensão que 5 quilos faz ali. Hoje de noite, pessoal, vamos cicatrizar, mas vamos cicatrizar maior, porque 5 quilos não vai deformar mais a gente, homeostase. Aí o que você faz? Você quebra a homeostase, joga 6 quilos. E aí você rompe ela de novo, você deforma ela de novo, porque romper já seria um estiramento, você deforma ela de novo. Aí o que ela faz? Busca homeostase, equilíbrio. 6 quilos já, por isso que a gente, comecei a treinar, aquele aluno que começou, tinha dor muscular, agora não tenho mais, porque ele ainda não aprendeu que ele tem que fazer a progressão, porque tudo que a gente fala, qual que é o melhor treino? É progressão de carga. Porque você tem que ir quebrando a homeostase, a dança. Você rompe, ela cicatriza. Rompe, cicatriza. A dor é igual. Então, quando você tem uma lesão no joelho, por exemplo, fica tendo ali input da periferia para o cérebro, todo dia, passa de 3 meses e continua tendo isso, o que o nervo que vem daqui vai para o cérebro avisar faz? Ele otimiza. Ah, não, tem dor aqui todo dia, toda hora que eu mexo, então vai mexer ali, eu já vou falar que tem dor. Vai mexer ali, eu já vou falar que tem dor. Vai mexer ali, eu já vou falar que tem dor. Aí aquela pessoa que tem uma dor no joelho há 15 anos. Que inflamação que dura 15 anos? Nenhuma. E aí o cara... Eu já tive um paciente, por exemplo, que morreu de cirrose medicamentosa. Hepatite medicamentosa. Por quê? Ele tinha dor crônica, ficava tomando anti-inflamatório, tipo, 30 anos tomando anti-inflamatório, cara, a inflamação é 12 semanas, 30 anos tomando, só que mal instruído, todo mundo, por isso que às vezes o pessoal aí agora não pode mais comprar remédio tal, sem receita, porque quer que os médicos ganhem dinheiro. Não, porque o povo tá se matando. E aí, quando isso acontece, muitas vezes o nervo já está sensível, o nervo já está gritando que tem dor sem ter dor. E aí vira uma doença. Então, a partir de 3 meses, aí a dor vira uma doença, mas a dor crônica. Dor crônica é esse sinal de sensibilização. É uma dor que já deveria ter acabado, que não acabou, então deu um curto-circuito, ou um nervo está viciado, ou o cérebro está sensível, que é como se estivesse viciado também. E aí é outro tratamento, aí isso caracteriza uma doença. Mas a dor, necessariamente, ela não é uma doença. Por exemplo, vou dar um exemplo que fica bem prático. Vou colher sangue, a mulher furou meu braço, doeu. Ela tirou a agulha ali, parou de doer.
Não adquiriu uma doença. Não é uma doença. Ele me avisou que furou alguma coisa. Alguma coisa adentrou meu corpo. Ele me avisou, ele fez a função dele. Então, assim, ter dor não é estar com doença. Quando que a dor se comporta como uma doença? Quando ela começa a me atrapalhar de fazer coisa do dia a dia. É mais ou menos isso. Então, para o pessoal entender, basicamente, igual eu machuquei o joelho, ainda para usar como exemplo. Tô até fazendo fisioterapia, é importante também falar, e tá ajudando. Mas se eu não fosse procurar saber o que aconteceu e tratar, ia chegar um momento que o meu corpo ia acostumar tanto com a dor que ele poderia se adaptar com aquela dor. Isso. E se tornar algo mais grave. Depende. Que o que faz essa pessoa adaptar é multifatorial. A gente ainda não consegue cravar qual é o motivo. Mas, óbvio, quando você tem uma lesão e você não trata, você aumenta a probabilidade de se perpetuar. E a gente sabe que a partir de 3 meses já é uma quantidade ok de impulso da periferia para o centro, para o cérebro, que pode fazer ele sensibilizar. Dá para cravar que não? Que você vai ficar com a dor crônica? Não dá para cravar. Esse é novo. O que pega muito? Condição de enfrentamento. O que é condição de enfrentamento? O paciente que não tem medo de dor. Não é comum você ver atleta com dor crônica. Por quê? Porque o atleta ele tem um comportamento diferente. Uma das coisas que mais faz a pessoa ter dor crônica, a gente chama de cinesiofobia. A pessoa fica com medo de se movimentar. Então é aquele negócio de falar, se você ficar pensando tá doendo, dói mais, é verdade. Não, sim, sem dúvida. Vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo muito prático que a gente faz. O nosso tronco, o nosso cérebro, ele tá a todo momento brecando várias sensações, que tá todo mundo aqui na sala tendo. E quem tá em casa também não tá sentindo. A partir do momento que eu falar, vocês vão começar a sentir. Mas vocês sempre estavam sentindo. Vocês sempre estavam sentindo a todo momento. Então, por exemplo, se a gente parar para pensar, todo mundo que tá sentado tá sentindo o bumbum ali na cadeira. Mas antes de eu falar, vocês não estavam prestando atenção. Quem tá de camiseta, tá sentindo a camiseta no corpo. O sapato no pé, o chinelo no pé. Ou se a gente fazer um silêncio, a gente vai ouvir o barulho do vento. Já estávamos ouvindo, mas a gente não estava assimilando. Porque o nosso córtex estava brecando essas informações, porque senão você fica travado. Muita informação. Muita informação. E aí, o que acontece? A hipervigilância. Às vezes a pessoa machucou o ombro, e aí ele, nossa, eu preciso treinar. E aí ele fica jogando atenção no ombro. E vai sensibilizando o ombro. Porque, imagina, se você ficar uma aula toda prestando atenção que seu bumbum tá na cadeira, com uma hora de aula você levanta. Porque vai estar doendo, vai estar incomodando. Então isso é uma das coisas, por isso que uma das coisas que facilita a pessoa ter dor crônica é o que a gente chama de hipervigilância. Ela começa a hipervigilar, ficar hipervigilante naquela região. Uma das coisas que a gente mais faz, o cara tá com a dor crônica de ombro. Primeira coisa que a gente faz é ele parar de brincar de helicóptero com o braço. Que esse cara chega assim, ó, caçando a dor. E aí a gente volta lá no começo. O que é dor? Quando ela te atrapalha a fazer uma coisa do dia a dia. Então se ela for uma doença, ela vai te mostrar. Você não precisa ficar caçando. Porque você fica fazendo várias coisas, jogando hipervigilância e jogando input do nervo pro cérebro toda hora. Fica dando estímulo de dor toda hora que não precisa. Então você já tá fazendo 2 coisas que facilitam você cronificar. Então é o que você falou, é comportamento. Olha só, o comportamento vindo, facilitando a pessoa cronificar. Só o tempo não dá para eu cravar que você vai ter uma dor crônica. Mas se o cara juntar tudo isso, se o cara juntar a negligência de não tratar, hipervigilância, de ficar ali toda hora vendo se o joelho tá doendo ou não, ficar estimulando dor no joelho a todo momento, aí pode ser que ele cronifique. É muito absurdo saber que o vô da gente falava assim, você ficar pensando que tá doendo, vai doer mais, é realmente... cara, igual... É verdade, cara. Dor aqui em trapézio, minha avó nunca estudou, e sabe que quando eu ficava bravo, ela chegava no meu ombro e falava, calma, é uma região extremamente responsiva a estresse. Quem que fala assim, minha coxa tá muito tensa porque eu tô estressado? Não, é o trapézio, porque ele é uma musculatura. Então, assim, a gente tem que respeitar a sabedoria popular. Caramba, tá sabendo. É muito legal saber disso, cara. E é muito aquela questão que toda pessoa de sucesso fala, né, cara? A questão da mentalidade entra mais uma vez como quesito importante para o nosso dia a dia, para o nosso comportamento. Que foi até legal você falar sobre o seu caso, né? Sobre a sua forma de lidar com o TDAH, sobre a sua forma como você moldou seu comportamento. E é uma dúvida que eu tenho real, cara. Mesmo estudando educação física, porque a gente vê muito rio sobre isso. Sobre a questão do nosso comportamento de postura. Porque tem vídeo que o pessoal fala que não existe postura errada. Por exemplo, você tá na cadeira, eu sentar. Sim, tá certo. De acordo com alguns vídeos. E o errado é a gente ficar muito tempo na mesma posição. Isso é verdade? É verdade. Então, se, por exemplo, eu ficar sentado assim, e eu sentar por pouco tempo, não vai ser tão grave. Não.
Sem tanto problema. Não, a galera fragiliza demais a coluna. Fragiliza demais. Acho que a coluna é um negócio muito frágil. É uma das coisas que a gente mais pega no paciente agudo. No paciente agudo, que a gente mais pega é ele piorar depois de repousar. A gente parar pra pensar, repouso em edemasia é até antievolutivo. Se a gente parar pra pensar, quem tá aqui, todos nós somos ancestrais daqueles que passaram pela seleção natural. E que os que passaram pela seleção natural, eles não eram como nós somos. Nós somos estoquistas. Eu pego comida e estoco na minha casa. Eles não. Eles saíam, caçavam, consumiam. No outro dia tinha que sair, caçar e consumir. Então aquele que se movimentava menos foi sendo eliminado pela seleção natural. E hoje a gente vive o quê? Hoje eu acordei 6 horas da manhã, sentei no meu consultório às 7, saí meio-dia, sentei no meu carro, fui pra minha casa, sentei, almocei, deitei no sofá, tirei um cochilo, levantei, fui pro consultório, sentei, levantei, saí 8h30, sentei aqui, vou ficar até umas 10, vou chegar na minha casa, vou deitar. Comportamento completamente antievolutivo. E por isso que a gente briga tanto que os pacientes hoje têm que fazer atividade física, porque a gente está indo na contramão literalmente daquilo. E por isso que o paciente, quando ele está travado na coluna, o que a gente faz? Uma das coisas que a gente faz é o autotratamento. A gente passa exercício para ele fazer, e assim, um exercício a cada 1 hora. Porque ele tem que sinalizar para aquela coluna movimento. Ai, mas não dá. Uma das coisas que, assim, hoje, trabalhando, a gente tem aprendido muito é que você tem que deixar claro, e o paciente, quando chega para passar comigo, eu deixo claro que não tem milagre. Então, assim, metade eu, metade ele. O seu corpo, o seu sistema nervoso não quer saber se você consegue ou se não consegue. Você vai ter que fazer, porque se você não conseguir fazer, você não... Ele não vai responder. Entendeu? Jamais. E aí, então, assim... O problema é esse, é ficar numa posição só. Agora, aquele negócio da postura ideal, etc e tal, isso não existe mais. Na academia tem uma Não existe mais não, nunca, né? Na academia tem algumas exceções, porque realmente a gente tem que priorizar, estar no movimento certo. Sim, mas, sim. só pro pessoal entender, né? Porque tem gente que vai achar que, então quer dizer que eu fazer uma remada curvada, tudo curvado, tá certo. Não, não é isso. A gente tá falando que, por exemplo, eu ficar sentado aqui, do lado da coluna reta, se eu ficar aqui 10 minutos assim, vai me fazer mal, entendeu? Então é que eu não posso ficar parado, e ele explicou isso muito bem. É que são coisas diferentes, né? Você pegar, fazer um deadlift na lombarzada, você vai arrumar uma hérnia, fácil, óbvio, porque biomecanicamente vai estar favorecendo ali o processo de herniação. O movimento aqui, o movimento vai facilitar isso. O que a gente tá falando é que antigamente se achava que O tempo todo, tinha né? que ficar aqui o tempo todo. E isso não existe de fato. Você tem que sempre estar mudando de postura. Agora, por exemplo, não dá para você colocar uma sobrecarga no paciente, colocar ele numa posição antifuncional, por exemplo. Né? Vai fazer uma elevação frontal. Faz sentido, né? Biomecanicamente isso, não funciona. Agora, isso aí, a gente tem que ter noção. Agora, sim, o que a gente tá falando é a postura estática do dia a dia. É igual o pessoal, eu quero comprar aquele colete, que é uma regatinha que eu coloco aqui, puxa meus ombros pra trás. Aquilo lá funciona? Funciona pra dar hérnia. Você quer falar que funciona. Funciona pra dar hérnia. O que acontece? Nosso corpo, esses nervos que vêm aqui, que falam de dor, eles falam de tudo. Nós temos nervoso central. Para e pensa, vamos pensar aí. Vocês já viram, por exemplo, vou dar esse exemplo porque é uma imagem que todo mundo tem. Lembra daquele ex-BBB que era fortão, que ficou cadeirante, Sim. Ficou paraplégico? Ele era forte, ele tinha as pernas muito grandes. E o que aconteceu? Ele perdeu os movimentos da perna e se você olhar hoje, as pernas dele são bem pequenas. Afinaram bastante. Por quê? Porque não tem contração muscular. Para aquele sistema nervoso central, quando ele teve a lesão nervosa, lembra que é os nervos que mandam essa informação. É mais ou menos assim, essas pernas aqui sumiram. Ligou as pernas. Ligou as pernas. Então, assim, elas não existem mais. Então, o corpo começa a consumir aquele estoque de proteína para outras coisas. Quando eu venho, ou seja, ele não teve uma lesão necessariamente na perna, ele teve na coluna. Então, o que faz a musculatura se manter é a contração. Por que quando você começa a treinar, você para, você emagrece? Diminui o estímulo de contração. Como que a gente treina? Contraindo o músculo. Por que a gente não treina alongando? E vai ter gente, mas tem um FST7. Você não tá treinando, é uma estratégia. É uma variação de treinamento, né? Não é só o tempo todo naquele treino. O treino é contraindo a musculatura. Você tá dando
vários tipos de sinalização para o seu sistema nervoso central. Quando você coloca aquele colete, a tua musculatura que é responsável por fazer essa estabilização, que claro, não tem que ter uma postura correta, mas você também não vai destreinar seus músculos. Então a musculatura que vai fazer esse movimento, ela vai parar de funcionar, porque tem alguém fazendo. E aí o que vai acontecer? Ela vai catabolizar. E cada dia você vai ficar mais dependente de um colete mais forte. E dali a pouquinho você vai ter uma musculatura que ela é assimétrica em relação ao resto do seu corpo, porque só ela não está trabalhando. E aí você vai desenvolver lesões. E até porque a gente não acabou de falar que não tem uma postura correta. Para que eu vou usar aquilo ali? Pra te forçar a ficar... Então a gente tá erro em cima de erro, entendeu? Tudo criado em base de senso comum, né? É a famosa desinformação e o capitalismo querendo te vender coisa que... É, o que o pessoal fala, né? Que a forma... O pessoal da saúde fala que a forma mais fácil de você ficar milionário na saúde é você criar um problema e você mesmo criar uma solução. Né? Acontece muito, até por isso que é importante a gente quebrar cada vez mais os estigmas, né? E a gente estava falando sobre o estímulo de hipertrofia, de musculação, que é extremamente importante, óbvio, mas a fisioterapia também se baseia na musculação, né, basicamente, porque você promove exercícios para a pessoa fazer, você monta ali um planejamento de acordo com o caso da pessoa, né, igual eu machuquei o joelho. Aí você vai fazer tais exercícios específicos para fortalecer a musculatura do seu joelho, a musculatura acessória e tal. Mas na fisioterapia, a gente então tem mais exercícios de hipertrofia, de musculação, de fortalecimento ou de alongamento? Essas coisas também fazem parte da fisioterapia? Cara, na fisioterapia, você vai depender de qual que é o problema. Então, por exemplo, o paciente... É que às vezes, você olhando, você vai achar que é a mesma coisa. Mas vamos falar assim, por exemplo, um paciente, igual ao seu caso, que teve uma ruptura de LCA. Né? Ele teve a ruptura de LCA, mas ele não operou. Então, dele é conservador. Normalmente, quando você tem uma lesão igual o Jefferson teve, você gera um processo inflamatório muito grande no joelho. E aí, qual que é o motor do joelho? A coxa. E o que seu sistema nervoso central novamente faz? Putz, eu tô com uma baita de uma inflamação no joelho. Então, toda vez que tem movimento, os mecanoreceptores mandam mensagem pro cérebro, tá tendo movimento. E os nociceptores, que são os receptores de dor, falam, tá doendo. E aí, o que chega pro seu cérebro? Tá tendo movimento, tá tendo dor. E aí, como que ele responde? Então, vamos diminuir o movimento que vai parar de ter dor. Porque a dor é uma informação. Então, o que ele está falando? O movimento dói. Vamos diminuir o movimento? Vamos. Como? Desliga o motor do joelho. Quem que é? A coxa. E aí acontece o que a gente chama de inibição do quadríceps. Então, no caso do Jefferson, eu vou pensar no exercício para desinibir o quadríceps. E aí, posteriormente a isso, eu encaminho para o profissional de educação física para ele fazer o trabalho de fortalecimento necessariamente. Então, a gente faz esse né, forra essa casa para o cara conseguir trabalhar. Na minha aula, eu tenho uma dinamometria que eu fazia de uma paciente que ela tinha uma condromalácia patelar grau 4, bastante sensível. Que a condromalácia é o que todo mundo tem, só que o dela estava sintomático. E aí a condromalácia, ela não dói. Ela dói na presença de assimetria de força, de um equívoco biomecânico, algo do tipo. E aí eu fiz o exame de força dela, o lado sintomático, ele estava muito mais fraco. Aí eu encaminhei para educação física. Ela voltou depois de um mês para fazer, e aí abaixou mais um pouco a força dela ainda. Aí eu mandei pro Pilates também. Aí ela foi pro Pilates, pra educação física e voltou e tinha caído de novo. Então veja, ela tava com a fraqueza no quadríceps, eu mandei pro treino de força e a força dela caiu. Aí ela voltou, aí eu aumentei o volume de exercício, que foi Pilates e musculação, e a força dela caiu mais ainda. Será que ela não tá fazendo alguma coisa de errado? Aí o que a gente vai ler? Ela tava tendo dor, e ela tava fazendo exercício, e aí os mecanoreceptores mostravam que tinha movimento, mas a dor subia junto. Eu não conseguia executar. E aí cada vez o cérebro inibia mais o quadríceps dela. Então ela fazia exercício, o exercício estava deixando ela fraca, mas não é fraca de hipotrofia, é fraca de inibição. E aí a gente teve que segurar ela um pouquinho para fazer ali uma desinibição mais passiva. Depois a gente orientou e sentamos com o personal e desenhamos um protocolo de isometria que ajuda na desinibição, e aí ela voltou. Então o exercício terapêutico da fisioterapia, ela pensa nisso, né? A gente deixa mais essa questão de trofismo, etc e tal, para o personal que ele é muito mais expertise nisso. O exercício que eu prescrevo é esse, vamos entrar com a isometria aqui agora, vou começar talvez com uma eletro, vamos prescrever uma isometria, vamos refazer, desinibiu, agora vai pro pau. Então é mais esse exercício que a gente chama de a cinesterapia mesmo, que é o exercício terapêutico. Então, nesse caso,
foi uma isometria, mas eu não pensei em trofismo, nem em força necessariamente, porque era inibição, era neurológico. Então a gente abrange o exercício mais visando patologia do que performar. Quando eu penso em hipertrofia, em alguns casos eu penso muito em performar. Claro que existem casos que eu quero hipertrofia de uma idosa, de uma paciente. Pô, o idoso ele tem um índice de morte altíssimo. Uma das coisas que mais mata idoso é fratura de fêmur. Idoso caiu, salvo engano aí, mas a cada... Acho que tem 80% de índice de mortalidade, se não me falha a memória. Muito alto, né? Cada 10 que cai e quebra o fêmur, 8 morrem. Então, assim, o idoso cair é sinal de morte. Então, para esse cara, eu quero trofismo. Para esse cara, eu quero ganhar massa. Mas também eu quero ganhar equilíbrio, porque não adianta ele só... Então, eu preciso olhar que exercício a doença me pede. Então, eu não consigo pensar só em força, eu não consigo pensar só em trofismo, eu não consigo pensar só... Eu penso no que a doença me tira e o que eu preciso devolver com o exercício, no contexto, né? Que Exato. entra muito aquela palavra bonita que é a especificidade. Exato. E no meu caso, você usou no exercício de força, que teve lá a cadeira extensora, com amplitude reduzida, mas também teve exercício com a bola suíça, de isometria, e funcionou, cara. É muito raro, eu ainda sinto dor no joelho, às vezes, né, rompido. Eu ando de bicicleta normal, não sinto nada. Às vezes eu tento correr também, não sinto tanta dor. E vez ou outra tá dolorido, mas 99% do tempo não tá doendo. Então, graças a Deus, aí tá dando certa fisioterapia. E a cirurgia, pra quem não sabe, só de curiosidade, cirurgia de LCA é caríssima, tá? Então, por isso que eu não peguei. Mas, enfim, em muitos casos também, como você tinha me dito, não precisa da cirurgia, dependendo do caso. O que acontece? Depende, e aí vai a especificidade. Por exemplo, se o Jefferson fosse um cara que falasse assim pra mim, eu gosto de jogar futebol, eu ia falar assim, vai operar? Porque não dá pro cara ficar com o LCA rompido e agora, tipo assim, ele só faz musculação. E o LCA, não sou eu que escolho, não, eu sou bom e eu vou fazer o cara não operar do LCA. Não, é a clínica do cara. O paciente, para ser elegível para o tratamento conservador de LCA, ele tem que ter 0 situações de instabilidade depois da ruptura. Ou seja, o joelho dele não pode falsear. Teve uma, ele já é elegível para cirurgia. E o Jefferson não tinha, nunca teve. Ele tinha dor, mas o joelho dele nunca falseou. Eu, coincidentemente, tive a lesão de LCA e reabilitei de forma conservadora, mas também sempre tive muita dor lá atrás e nunca tive instabilidade. O paciente que chega pra mim e fala, não, porque eu não quero operar, etc e tal, e tá tendo instabilidade, vai tentar, sei lá... Vai passar com a peneira. Vai tentar enxugar o marco pano, vai ficar ali o dia todo e vai chegar uma hora que vai operar, porque ele vai tirar, vai ficar instável, vai lesionar a menisco, vai lesionar a cartilagem, e vai chegar uma hora que ele vai pedir pra operar. Então, assim, quem elege se o cara é cirúrgico ou não, é a clínica do paciente. Não teve nenhum caso de instabilidade, dá pra fazer conservador. Teve um caso de instabilidade, aí... E outra, não teve nenhum caso de instabilidade. Mas, pô, é um cara que faz exercício dinâmico, é um cara que joga basquete, é um cara que joga futebol, que demanda estabilidade, alteração de movimento, pode ver, não tem que operar, não tem que fazer. Porque a chance ali de vir um cara, tem terceiros vindo, um lutador, por exemplo, tem que operar. Entendeu? Agora, no nosso caso, de boa aqui? No nosso caso, assim, que só treinava musculação, eu também... Cara, então você tá falando de lesão, você teve... Mas sim, joga na migué também. Mas... Tem que ter essa especificidade, tem que ver qual que é o caso, tem que ver o que o cara faz. Não ter nenhum caso de estabilidade e ver a rotina do cara, se ele vai demandar estabilidade do joelho ou não. Também lesão no joelho? Eu tive uma lesão de LCA, tive uma lesão de LCM, tive uma lesão de menisco. LCN, qual é o LCN? Colateral medial. Muito amigo meu, não. Porque você não rompeu. Você viu, a gente só conhece os que a gente rompe. Enquanto a gente no... Cara, que é muito... Seria... Aquele velho meme, seria como que não fosse trágico. Um fisioterapeuta ter o joelho lesionado, cara, porque realmente... Mas eu conheci a fisioterapia assim. Eu rompi o LCA. Olha que... Acho que eu nunca falei isso pra ninguém. Eu rompi o LCA e aí se ele estiver escutando, você é ruim. Rompi o LCA, aí eu fui fazer fisioterapia. O médico olhou e falou, não tá tendo estabilidade. Eu acho até que o médico errou, porque eu queria ser jogador de futebol. Então eu hoje aconselharia, não, vai fazer a cirurgia. Esse era bom pra jogar bola? Era esforçado. Mas eu cheguei a jogar nos timezinhos meio momento, assim, mas eu era esforçado só, não era bom não. E aí eu fui fazer fisioterapia com um cara, velho, que assim, ele era um cavalo, chamava Juliano, careca também. Mas assim, cavalo, ruim, mal educado, ignorante. Cara, aquilo me decepcionou e eu não melhorei nada. Eu ia pra fisioterapia com medo, cara. Com medo.
Aí beleza, aí eu voltei no médico, falei, putz, não melhorei nada, o cara é muito ruim, o cara é muito bravo, me xinga. Aí ele falou assim, troca. Aí eu fui pra uma outra. Que aí a fisioterapeuta era uma estagiária. Quando eu entrei na faculdade, eu conheci, etc e tal, gostei da profissão. Fiz o vestibular, passei. Cheguei na faculdade, ela era minha veterana. E a clínica que eu reabilitei, hoje é a clínica de um grande amigo meu que fez pós-graduação comigo. É um parceiro e foi onde eu conheci a fisioterapia, cara. E hoje, tipo, o cara é meu parceiro. Nunca imaginei, né? Então você criou tanto amor à forma como se foi tratado que você quis dar um pouco mais sobre aquilo. Ah, cara, é aquilo que eu te falei da profissão. Acho que Deus faz as coisas muito certo, né? Quem é novo aí não sabe, mas você vai ficando um pouquinho mais velho, você vai entendendo que tudo é tempo. Porque quando... na frente a conta fecha, entendeu? Porque esse seu xará, o Juliano, quando te tratou mal, quantos anos você tinha nessa época? Tinha uns 20 anos, cara. Foi no último, foi lá que eu entrei na faculdade. Literalmente um molecão que tava aprendendo o que era a vida. Imagina se não tivesse tido esse cara na tua vida. Talvez eu acho que hoje, isso que você falou, de tratar o paciente bem, de empatia, e muito modéstia à parte, é algo que eu trago da minha essência. Todo mundo que conhece minha história, sabe que eu nasci numa família muito humilde, etc e tal. E isso é um negócio que eu levo pro resto da minha vida. Eu não tenho a menor vontade de mudar o meu padrão de comportamento, não tenho a menor vontade... Você sabe que, assim, eu sempre escolhi as pessoas para estar à minha volta pelo comportamento, não por... Eu brinco, pessoal, graças a Deus, hoje Deus me deu mais que eu preciso, talvez menos que eu mereça ainda. Mas quando eu tinha menos que isso, eu já não lambia ninguém por qualquer outro motivo que não fosse a pessoa ser uma boa pessoa, eu falei, não, eu quero estar perto dessa pessoa porque é uma boa pessoa. Essa pessoa vale a pena eu estar perto, eu me esforçar para estar perto. Eu não vou fazer isso hoje, né? Então, mas isso também é uma coisa que corroborou para que eu tivesse esse comportamento hoje, porque eu já tive do lado de lá, completamente desamparado, não sabendo o que é um LCA, não sabendo o que é um LCM, não sabendo o que é um menisco. Você não sabe se é um negócio que vai te deixar mancando o resto da vida, se não é, você só sabe que é relativamente sério. E tem uma pessoa ali que te trata com a grosseria que talvez nem as pessoas mais íntimas da tua vida vão te tratar com tamanha grosseria. E você era um moleque, né, cara? Imagina. Você tá exposto no momento de doença, entendeu? Então, aquele cara contribuiu muito pra minha vida, como todo mundo pode contribuir, mesmo um cara bobão como ele foi, de uma forma que bom, ele não teve nada pra me ensinar positivo, mas ele me teve pra me ensinar negativo. Eu sei que eu não quero ser igual a ele. Eu sei que eu não quero que ninguém olhe pra mim e sinta o que eu sentia quando eu olhava pra ele, que era no momento de fragilidade, um menino que gostava de jogar bola, que tinha vários sonhos, que ia pra fisioterapia querendo melhorar, mas ia com medo. Putz, isso é um negócio que eu não quero, que nunca que um paciente meu... Talvez por isso que eu gosto da dor crônica. O paciente de dor crônica chega às vezes achando que é louco, achando que tem algum problema psicológico, que a dor dele não existe, né? Que ninguém valida a dor dele. Uma das coisas que eu mais falo para eles aqui é o lugar. Aqui você tem alguém para te escutar. Aqui eu quero escutar, eu acredito na sua dor. Fala. E é uma das coisas que eles falam muito. Não é porque eu sou bonzinho, não, porque eu passei por isso. Né? E é muito interessante você falar sobre isso, porque não é combinado, mas aconteceu a mesma coisa comigo. Mas nem foi com o fisioterapeuta, cara. Foi com o médico mesmo. Apesar que eu fui no hospital do SUS, né? E muitas das vezes a pessoa tá ali fazendo vários plantões, tá estressada e tal. Enfim. E eu cheguei lá, né, com o joelho inchado, não sabia que tinha rompido, né? Eu achei que tava inchado, tinha machucado o joelho. Aí o cara olhou no fundo do meu olho e falou assim, cara, eu acho que foi feio aí, viu? Aí eu falei, beleza, né? Eu acho que foi feio. Aí ele fez o teste que você fez, o teste da gaveta. Aí ele falou, cara, deu um tapinha nas minhas costas assim, ó, ruptura total do ligamento cruzado, cirurgia, tá? Tchau. E foi embora. E tipo, eu falei, como assim, cara? Como assim cirurgia? O que eu faço agora? O que eu faço? E, tipo assim, que meu joelho tava muito inchado. Eu até fui no consultório um pouco tempo depois. Tava nos primeiros dias, ele tava muito inchado e eu fiquei com medo. Eu falei, cara, então o que eu faço agora? Só tem a cirurgia? Aí eu falei, nossa, agora como que eu vou fazer, cara? Eu não tenho dinheiro pra fazer cirurgia. Eu não sei se o SUS cobre a cirurgia. O que eu faço? E aí que me falaram, vai no Juliano lá, cara. O Juliano, ele entende muito disso. Conversa com ele, que se for e fazer cirurgia, ele vai te falar e tal. Até teve também um outro médico, o Dr. João Paulo, né, que é ortopedista, falou, cara, nem sempre você precisa fazer cirurgia, não acha que é o fim do mundo. Mas a gente chegou lá na sua clínica, você fez o mesmo teste, que ele falou, cara, realmente você teve uma ruptura total de ligamento cruzado, mas pô, você tá andando normal, você tá vivendo normal e nem sempre precisa de cirurgia. E calhou muito bem você falar isso, porque realmente eu pensei da mesma forma que você falou. E falei, cara,
Eu nunca quero ser uma pessoa desse jeito, cara. Porque pensa só se eu sou uma pessoa mais vulnerável mentalmente, cara. O que eu ia sentir, né? No cara falar assim, já era, cara, já era. Porque muitas vezes o sistema engole o profissional, isso é complicado. Mas a gente perde, talvez, alguns momentos de demanda muito alta. Acessibilidade. A noção que a gente traz alento para o paciente de várias formas, além de curá-lo, né? Acolhendo-o já é o suficiente. E isso é uma estratégia que às vezes a gente tem que ter, que é não sentir a dor do paciente, porque você atende 12 pacientes no dia, se você sentir a dor de todos, chega no fim do dia, você já tá louco. Ele tá sobrecarregado também, né? Mas você tem que ter um meio termo. Você tem que conseguir achar um meio termo pra... Você tem que gerar empatia, você tem que ter humanidade. E isso, além de ética, é business. Potencialmente, se algum dia amanhã você for referenciado por esse profissional, você não vai retornar, você não vai pagar a hora dele. E não tem jeito, todo profissional não existe, não adianta ser hipócrita e falar que não, quer sair do SUS, quer sair do convênio, quer particular. E, meu amigo, o que é o diferencial? Os guidelines estão aí. Então, assim, a não ser que você faça isso que a gente falou, que é agradar demais a pessoa? Não, os caras que inventam novas técnicas que vão salvar o mundo, que... Cria um problema para vender a solução? Cria um problema, vende solução, fica milionário, a não ser que você inove assim. Se você fosse seguir a ciência, o guideline é esse, ó. Ruptura de LCA isso, tendinite aquilo, blá, blá, blá. Se todo mundo partir do pressuposto que todo mundo vai ser científico, vai ser todo mundo igual. Então, para você fazer com que o Jefferson vá no seu consultório, você tem que ter um diferencial. Sem sombra de dúvida, gerar essa relação interpessoal entre paciente e profissional é importante. Então, isso já é uma coisa que a pessoa perdeu. A gente ter essa noção que você ser educado também é business, também é negócio, também é você conseguir escalonar teu trabalho, é importante, né? Porque faz parte. Entra muito aquela frase que é muito dita, né? Não tratar a pessoa como número, né? Não tratar a doença, né? Tratar a pessoa. Exatamente. Isso é uma coisa importante, não tratar a doença. É muito óbvio ter que falar isso, mas que em todas as áreas, eu acho, nem só na área da saúde, na área de todas as questões de prestação de serviço, seja o treinador, o nutricionista, o vendedor. Mas é aquilo, é o que o pessoal fala hoje, parece muito clichê. O grande problema hoje, cara, que eu vejo muito é que todo mundo é muito clichê. Todo mundo publica as frases do Instagram, todo mundo vê as coisas motivacional, e é muito louca a discrepância da galera postar e da galera fazer de fato. Repostar na vida, fazer de fato, né? E isso é muito louco, porque a gente é o TDAH, esqueci o que eu tava falando. Não, a gente acha que é fácil também, tipo, tratar o outro bem, que a gente fala como se fosse algo muito fácil, mas realmente não é, cara. Porque tem dia que, por exemplo, o Dr. Juliano vai ter um dia que ele não dormiu nada, que ele virou madrugada acordado, virando na cama e, não consegui dormir, e brigou com algum familiar dele, tá estressado, e vai chegar eu lá todo inocente. Doutor, o que aconteceu com o meu joelho? Será que eu não vou andar mais? E talvez seja só porque eu tive uma pancada leve. Um exemplo bem sutil. Às vezes eu caí de bicicleta, mas tenho uma pancada, e tô achando que vai ser o fim do mundo, e você sabe que não é o fim do mundo, mas você tá num dia estressado, você fala assim, cara, para de fazer drama, isso aí é só uma lesãozinha de nada. É difícil, cara, você tratar as pessoas bem no dia que você tá estressado, no dia que você teve alguma coisa que deu muito errado, e muitas das pessoas acabam descontando nas outras pessoas. Cada vez mais. O sistema único faz um pouco disso. No consultório, cara, assim, é como eu falei, pra mim, a parte boa disso, de ter esse hiperfoco dentro do consultório, é que eu, de fato, consigo adotar mais de uma personalidade, sabe? Eu já chegava a brincar com o pessoal, que eu tinha vontade de ser profissional 24 horas por dia, porque, assim, o Juliano profissional é calmo. Putz, cara, nada me deixa ansioso. Assim, tive uns BO, assim, fortes já no consultório, assim, de, putz, será que eu vou ter que chamar o SAMU? Calmíssimo. Agora no pessoal é diferente, mas isso você vai treinando, cara, é muito louco. Atendi uma colega ontem, e ela falou justamente disso. Falou, não, aqui eu não sou profissional, aqui eu sou paciente, ó, tá acontecendo isso, isso e aquilo. E cara, chega uma hora que fica automático, sendo consultório assim, você já adota a persona do profissional. E tem que ser, porque senão é tudo aquilo que a gente falou. Atendeu 12 pessoas no dia. O Juliano profissional lá, ele tem essa condição de acolher, mas de não ter tanta empatia, porque senão prejudica a mim. Aquele lema do bombeiro, né? Que o bombeiro só consegue salvar se ele estiver bem.
Então eu tenho que me blindar, eu tenho que, se o paciente tá ali, tá chorando, eu tenho que me manter estabilizado, porque se eu começar a chorar, fica dois chorando, o negócio virar que saça, entendeu? Então eu não posso ter empatia, eu vou acolhê-lo, mas eu não posso ter empatia a ponto de fazer algo que talvez eu faria na minha vida pessoal. Tem que ser mentalmente muito blindado, né, cara? Sim, e com o tempo isso fica super natural. É super, você pode, tipo, tá num dia péssimo, como eu já tive, eu chego lá... Isso é até um problema, que às vezes o pessoal em volta, por exemplo, todo mundo sabe. Qual que foi o grande problema meu com o Diegão pra gente conseguir marcar isso aí? O WhatsApp, cara, eu não respondo o WhatsApp. Eu só odeio o WhatsApp. Não gosto de conversar por WhatsApp. Se você quer conversar comigo, me chama pra tomar um café. Eu não gosto de responder. E aí o que acontece? O Diego precisa falar comigo, aí tem 40 mensagens lá, eu acabo respondendo que eu preciso responder. Por conta de você, que fica mandando direct. Você é meu amigo, tá? Você paciente, pode mandar. Tem que saber diferenciar esse lado, né? Até você comentou aí sobre a questão do SUS, né? E eu vi esse dia atrás você postando um story, cara, que você já foi porteiro do hospital, né? Fui porteiro. Eu, pra começar a estudar... É legal essa história. Cara, assim... Eu vim de uma base muito humilde mesmo. Por isso que hoje eu falo, assim, que eu ganho mais que eu preciso, porque acostumei com muito pouco, nunca tive muito luxo. E quando eu decidi estudar, foi a única vez que o meu pai interviu na minha vida. Foi a única. Ele falou assim, não, tem que estudar, coisa e tal. Aí eu comecei a trabalhar num lanche pra pagar o meu cursinho. Eu trabalhava no lanche de noite e fazia o cursinho cedo. E aí fiz o cursinho pra passar no vestibular. E no cursinho tinha um menino que trabalhava na faculdade. Ele falou, tô nem aí, se eu passar, se eu não passar, eu já tenho bolsa. E ele fazia um serviço administrativo de boa lá. Eu falei, vou pegar essa bocada também. E já comecei a mandar currículo. Mas mandei currículo, filho. A mulher me chamou pra entrevista lá, que ela falou assim, cara, esse cara quer muito trabalhar aqui, porque não tem base. Tinha 14 currículos dele todo dia. Sim, eu conhecia muita gente que trabalhava ali. Mano, eu joguei muito currículo naquele hospital. Muito. E ainda a moça do RH era do meu grupo de oração. Aí foi... E aí eu achei, né, que ia ficar num trampo assim, pá, computadorzinho de boa. Cheguei lá, ela falou assim, tem só na portaria. Pô, velho, fui lá pra querer... Cara, no serviço desse cara aqui, eu fazer nada, o dia inteiro no telefoninho, que pá, a portaria. Falei, fechou. Então já vai. Já comecei na hora. No mesmo dia? Já me jogaram lá pronto-socorro, filho. Coisa de louco, pronto-socorro do regional, o nego batendo pra lá, o outro infartando pra cá, enfermeiro brigando lá, médico xingando aqui. E aí dava a bolsa, eu não consegui no cursinho. E ali eu fiquei 4 anos, bicho. Aí eu fui sendo promovido ali dentro do regional mesmo. E dentro do regional eu tive outras possibilidades de ser promovido para cargos maiores, que eu falei, não. Pessoal, mas você vai ganhar mais, coisa e tal. Não tô aqui para ganhar mais, não quero ganhar mais, eu quero estudar. Então eu quero trabalhar 6 horas, dobrar final de semana. Então assim, eu tive 0 até meu 4º ano de faculdade, vida universitária. Foi... Então trabalhava de segunda a sexta, saía da portaria às 13h, ficava na biblioteca já direto, levava uma bolsa de escalar, levava minha roupa de academia, toalha, 7 marmitas, o famoso resté de ontem, minha mãe fazia janta, que restava, fazia 7 marmitinhas, pau, colocava em cima da outra, assim, ficava uma bagaceira desse tamanho. Aí eu ficava lá na cozinha com as meninas da limpeza e o dia todo comendo e estudando. Aí, 7 horas começava a aula, subia pra aula e ficava até às 11. Então, normalmente eu chegava junto com o primeiro turno das moças da limpeza, aí elas saíam às 3, entrava o segundo. Eu saía depois das moças do segundo, que era quando acabava as aulas. E ali eu fiquei até o 4º ano. Aí no 4º ano eu tive que sair, porque era integral. Aí eu consegui uma bolsa na prefeitura. Então eu atendia de manhã pela faculdade, de tarde pela prefeitura, fazia TCC de tarde, tinha aula de noite. Nossa, você se manteve como porteiro com essa rotina de levar marmita e levar livro no horário que teoricamente seria esse horário de descanso durante 4 anos? Mas eu não fiquei na portaria por 4 anos. Eu fui promovido já no 2º ano eu fui promovido. Mas ainda foi para um cargo administrativo, mas era um cargo que eu ficava de boa, sozinho, conseguia estudar, não tinha muita demanda, e era meio período só também. Mas ainda assim, só de estar no ambiente do hospital, cara, que o ambiente do hospital eu admiro demais o pessoal que trabalha lá, porque realmente é um ambiente estressante, o pessoal que tá ali fica estressado o dia todo. E aí eu fiquei nessa segunda promoção até o 4º ano, aí do 4º ano pra frente, aí eu fui pra prefeitura e finalizei ali. Aí depois eu voltei pro regional, né, então aí no 4º ano eu fui estagiário, né,
Aí depois eu voltei como fisioterapeuta. E hoje eu sou um dos professores da pós da casa, né? Mas eu comecei... E, cara, não foi só isso, não. A pós do Colégio Brasileiro, quando eu comecei, eu dormia na sala. Então, tipo, eu tinha 2 pacientes. Acabei de formar, a pós começa daqui 2 meses. Eu tinha 2 pacientes. Que lá na época me dava R$700 por mês. A pós era 750. Aí eu conversei com o Marcelão, que era o dono da pós, e ele falou assim, meu pai mora em cima, vocês querem dormir na clínica, tomar banho lá em cima? E aí eu e mais 2 amigos, a gente dormia na sala, o pessoal saía, a gente varria a sala, pegava o restinho do salgadinho, jantava eles. Caramba. E aí dormia na sala. Até hoje o pessoal brinca que eu dormia do banheiro feminino, porque eu não consigo dormir com luz, velho. Aí o banheiro feminino era fechado. Aí nossa, eu ficava louco quando alguém usava antes de acabar a aula, porque ficava que a carniça, eu não conseguia dormir de noite. Ah, mas é muito louco pensar que o cara... Eu sou professor da pós. É o professor de uma faculdade dormir no banheiro feminino deles. Cara, mas é isso, é o que eu falo pra galera, entendeu? E é muito louco, que às vezes eu vou... Eu revelei há pouco tempo isso, né, que eu fiz um stories. Eu vi esse stories. E aí o pessoal falou, né, até o Cris, um abraço pro Cris, pra Ju. O Cris é o cardiologista, médico do esporte que atende comigo, e a Ju é a dermato, esposa dele. Ele falou que esses dias eles foram almoçar com o pessoal da farmacêutica, e aí eles perguntaram, com quem que atende lá com vocês? Tem mais médicos? Ele falou, não, tem o Juliano, fisioterapeuta. Aí ele falou que a moça falou, ele é referência aqui na região, tem uma história bonita, ele foi porteiro, aí ele mostrou, não conhecia a menina. E aí pra ver como que espalhou isso, né? E eu nunca fui muito falar isso. E sempre que eu dei aula, eu sempre falei pra galera da importância disso, de tipo assim, você fazer o trampo, de você correr atrás, não ficar esperando milagre, não ficar esperando bolsa, não ficar esperando governo. Eu não consegui o negócio do governo, mas fui fazer porteiro pra poder formar, eu queria formar. E aí a galera fica assim, mas você é privilegiado. Teve um dia que eu ouvi de um parente, mas você tem dinheiro. Eu falei assim, eu tenho dinheiro hoje, mais que eu preciso. Mas assim, eu fui porteiro, eu fui garçom, fui recepcionista. No banheiro. Parece que depois que você teoricamente chega lá, você perde o teu lugar de fala, você perde a tua credibilidade, entendeu? E aí às vezes as pessoas que falam pra mim, mas você tinha dinheiro, é a pessoa que estudou em escola particular. Entendeu? Tipo, a gente não teve as mesmas oportunidades. Ele teve mais oportunidade que eu. Com certeza. A diferença é que eu quis mais que ele. Não, é prepotente. Não é. Quando eu tava comendo pão com o diabo amassou lá atrás, ninguém via dar tapinha, ninguém falava. Agora, não, você não pode falar porque você tem dinheiro. Não, mas eu ganhei, eu não ganhei. Eu não ganhei, você eu conquistei. É isso que eu ia falar. Conquistei. Então, eu posso falar. Quem não pode é você, que foi privilegiado e não conquistou. Entendeu? Mas eu acho que entra muito essa questão também, igual a gente tava falando desde o começo, né? Que é a questão de... Basicamente, como você ralou pra construir certas coisas, você vai dar muito mais valor e você vai entender quando a pessoa chegar em você e tá na mesma situação ou parecida e vai ter a sensibilidade de conversar com ela, que é igual a gente tá falando sobre seu trato com os pacientes. Porque, pra quem não sabe, igual o doutor mesmo disse, ficou muito conhecido pela parte de hipertrofia, de tratamento com atletas. Mas você atende também senhor, senhora. Sim, é o grosso do consultório. Eu acho que até criança você atende, não atende? Criança eu não atendo mais. Eu não atendo mais. Já atendi no comecinho, mas hoje em dia eu não pego mais criança. É mais senhor, senhora. Idoso eu atendo bastante. A parte de dor crônica aparece bastante. Mas assim, o grosso do consultório, a gente pode jogar aqui uns 40% atleta, 60% gente comum. E você acha que a experiência que o doutor tem no seu consultório, o pessoal que sofre de dor crônica, é mesmo por comportamento? Ou, por exemplo, a pessoa caiu da escada e machucou. A pessoa foi jogar bola e machucou. Ou é realmente por comportamento a longo prazo que foi gerando? A dor crônica é sempre, cara. Sempre multifatorial, sempre tem a ver com comportamento. A dor crônica, normalmente, ela caminha com quadros juntos, assim, com quadros de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, hipervigilância, pacientes depressivos. Então, a dor crônica, normalmente, ela... Fisiológico, assim, natural, é muito difícil. Normalmente, ela tem essas comorbidades associadas. Agora, se uma queda, é muito difícil que cronifique naturalmente, entendeu? Normalmente elas tendem a responder, a não ser que assim, tem um fator extra junto a uma queda, por exemplo. O cara é um pai de família, ele tá beirando ser demitido do emprego, ele caiu, quebrou a perna, ele começa a ficar com medo de ser demitido, aí ele fica ansioso dessa perna melhorar logo, e às vezes cronifica. Acontece demais esse tipo de situação.
Mas não foi pela queda em si, sim pelo processo de ansiedade dele que facilita esse processo de cronificação, entendeu? Então, é certo dizer que o fisioterapeuta também tem que ter um certo conhecimento sobre psicologia para poder tratar as pessoas? Você tem noção, hoje, o paciente de dor crônica, a linha de abordagem dele é o que a gente chama de terapia cognitiva funcional. O que eu fiz com a minha psicóloga é terapia cognitiva comportamental. A dor crônica, cara, ela é a única linha, é uma das únicas linhas de tratamento que o desfecho final mais importante não é a melhora da dor. É muito louco, né? Você fala assim, putz, eu tenho dor crônica, eu vou procurar um profissional para me ajudar na minha dor crônica. Aí o profissional vira e fala assim, beleza, mas nosso principal objetivo não vai ser melhorar a sua dor. A pessoa vai ficar sem saber, entender nada. Na dor crônica, o principal objetivo é melhorar a função. Porque como ela tem um aspecto psicológico e social, e na maioria das vezes a dor crônica não caminha com lesão, como eu te falei, às vezes a pessoa teve uma lesão e por questões psicossociais agudizou esse processo de dor, cronificou esse processo de dor, já não tem mais uma lesão instaurada. E aí a pessoa cria o que eu te falei, que é a cinesiofobia, medo de se movimentar. Então, lembra que uma das coisas que chega no cérebro ali é o receptor de movimento, mas o receptor de dor caminhando junto. Então, o cérebro fala, tá tendo movimento e tá tendo dor. Logo, o movimento tá me gerando dor. Vou diminuir o movimento. Mas, às vezes, essa pessoa ela tá tendo dor sem o movimento. E aí, o que ela precisa é gerar o movimento para ela ver que não tá tendo dor, porque aí o movimento faz parar a dor. E aí, o cérebro começa a falar, tá tendo movimento, não tá tendo dor. E aí ele começa a se reestruturar. Só que o duro é você expor a pessoa ao movimento. Então, por isso que a terapia cognitiva funcional, você vai expondo ela, muitas vezes você precisa enganar a pessoa, expor ela ao movimento sem ela perceber e depois se mostrar para ela que ela foi exposta pelo movimento. Às vezes a pessoa não consegue colocar o tênis. Aí você mimetiza para ela, senta aqui para mim na cadeira e volta. Senta aqui na cadeira e volta. Senta aqui e volta. Daqui a pouquinho você tira a cadeira e fala, põe a mão no pé. Aí fala, você tá amarrando tênis. Ela nem percebeu. Então, para trabalhar com dor crônica, a abordagem da dor crônica é a abordagem biopsicossocial. Se você não entender os componentes psicossociais, você não consegue tratar. É impossível, porque não é só fisiológico. É impossível. Dor aguda, sim. Agora, a dor crônica é impossível. Ainda mais com o público mais velho, né? Porque uma coisa é você falar pra mim assim, ó, você vai fazer isso, aquilo, outro... Então eu vou ter com certeza mais coordenação motora, sim, talvez, mais facilidade, mobilidade. Agora, e se explicar pra um senhor de 80 anos, por exemplo? E principalmente por causa das crenças, cara. Tipo, cara, uma coisa que, nossa, mata a gente, cara. E é uma das coisas assim que até mesmo às vezes com os colegas de saúde, galera, isso aí já tá na hora de acabar. Que é tipo, você tem bico de papagaio. Gente, bico de papagaio não dói. Se tem uma coisa que não dói, é bico de papagaio. Um jovem você consegue explicar. Agora, pra você explicar pro idoso que o bico de papagaio não dói, e ainda mais depois que ele passou com vários profissionais, e todo mundo falou, não, você tem dor porque você tem bico de papagaio. Para um jovem, você consegue quebrar essa crença. Agora, pra você chegar pro idoso e quebrar essa crença, meu amigo, ele sai dali e fala que você é louco e vai procurar outro. Então, o idoso, o maior dificultante é o cognitivo, às vezes. É você conseguir... O idoso é difícil quebrar as crenças dele. Imagina uma pessoa com 60 anos, 40 anos, ele sabe que tem bico de papagaio. 40 anos, ele acredita que aquele bico de papagaio é a razão da dor dele. 40 anos é uma vida inteira. Mais que quase o dobro do que eu tenho de vida, acreditando naquilo. Você não consegue, com uma conversa, quebrar aquilo do cara. Então, assim, o cara... Esse é o grande tchan da dor crônica de tratar. E isso é a grande dificuldade. E tratar esse tipo de situação, lidar com esse tipo de pessoa, você acha que é mais questão de dom ou treinamento? Não, é treinamento, cara. Claro que tem que ter dom, né? Você trabalhar com pessoas tem que ter dom, você tem que ter uma paciência. Eu te mostro que agora o WhatsApp dos pacientes, sempre falando disso. Nossa, obrigado pela paciência, tal. Mas é porque eu sei como funciona. Eu sei que é assim, cientificamente. Não é porque eu sou bonzinho, é porque eu sei que é assim. Quando chega um paciente de dor crônica, eu não espero nada menos que isso. Diferente de um paciente agudo. Entendeu? Então, assim, você tem que saber o que você é. A mesma coisa que um cirurgião ir operar um paciente e ficar bravo que a cirurgia foi demorada. Não, ele sabe que a cirurgia vai demorar. Ele sabe que é uma cirurgia de 12 horas. Tá preparado para aquilo. Então, assim, quando chega um paciente de dor crônica, mais idoso, eu não espero nada menos que isso. Então, assim, é treinamento. Claro que é dom. Se você não é uma pessoa que tem zero paciência, você não vai querer trabalhar com isso, porque todos os pacientes vão ser assim. Entendeu? Não tem jeito. E basicamente o que a gente está dizendo então é que, por exemplo, digamos que uma senhorinha, dona de casa, caiu, bateu a bacia
e ela tem uma dor crônica ali. Através de muita paciência que o fisioterapeuta, no caso o doutor, vai ter, é possível tratar isso e evitar dela sentir essa dor. Então, toda dor crônica pode ter um fim. Toda dor crônica ela pode ter um fim. Mas é aquilo. Eu não consigo cravar para o paciente quanto tempo. Vou te dar um exemplo de um caso bem interessante. Teve um paciente que veio passar comigo, que ele era farmacêutico. Ele trabalhava na CIMED. E ele teve uma dor crônica. E aí você vai enxergar como que o fator biopsicossocial acompanha. E aí, cara, ele chegou pra mim, que ele já tinha passado com dois colegas muito bons, de ombro e cotovelo. Ele tinha a clínica da epicondilite, que é aquela dorzinha aqui na lateral do cotovelo, né? Que dói pra fazer a rosca inversa, dói pra fazer o supino. Só que quando fazia o ultrassom e a ressonância dele, não tinha nada de alteração no tecido. Então ele tinha a sensação da epicondilite, tinha epicondilite clínica, mas não tinha ela radiológica, não tinha inflamação. E aí já tinham... O médico falou, cara, não tem como eu te filtrar. Como que eu vou filtrar seu tendão, sendo que não tem inflamação no tendão? E aí dando remédio, tomando corticoide, tomando inflamação e nada melhorava. Analgésico. Ele foi passar com um colega que era médico da dor. E aí o colega, vendo isso, ele tentou dar uma placebada. Jogou um colágeno nele. Só que esqueceu de perguntar da anamnese que o cara fazia. E o cara ganhou a cena na hora. Moral da história. Quando ele chegou pra falar comigo, ele falou, cara, já passei em 3 médicos. O da dor foi o terceiro. No último eu tive um problema seríssimo. A gente quase entrou nas vias de fato, coisa e tal. Já passei com 6 fisioterapeutas. Ninguém melhora a minha dor. Eu não sei mais o que eu faço. Tô começando a achar que eu tô ficando louco. E aí eu falei, cara, se eu... foi o que eu te falei. A literatura me fala, eu não sei se eu vou conseguir melhorar a dor desse cara. E o que eu te falei? No paciente de dor crônica, ele tava com essa dor já, tipo, há 8 meses. Paciente de dor crônica, eu não quero melhorar a dor dele. Eu quero melhorar a função. E aí ele falou, o que ele falou pra mim? Eu saio do supermercado, cara novo, bonito, forte, rígido. Todo mundo ficou olhando pra mim, cara. Porque minha mulher sai com meu filho num braço e as compras no outro. E eu desse tamanho aqui, sai com a mão vazia. Ó o aspecto psicossocial, como que ele se sente, como que socialmente aquela lesão o abala. E aí eu ia ser o 7º profissional que ele ia passar de fisioterapia e que ia embora, que se eu vendesse pra ele a cura daquilo. E aí o que eu falei pra ele? A gente tem um exame que mostra que você não tem uma inflamação no cotovelo. Você já fez todos os exames que nos dão segurança pra isso. Você tem dor. O que eu consigo te vender é que você vai conseguir pegar teu filho. Você quer fechar comigo? Ah, eu quero. Então fechou. A gente vai trabalhar com dor, porque eu te garanto que você não vai cair numa meia cirurgia porque eu vou romper seu tendão, porque você não tem tendão pra romper. Não tá inflamado. Você quer? Quero. Começando a tocar o pau. O tratamento dele foi basicamente rosca-martelo. Só. Começando com analgesia, eu fazia uma eletro durante a rosca-martelo, fomos indo. Por fim, dei alta pra ele. A gente tem um negócio que chama escala analógica visual de dor. 0 a 10, quanto que você sente dor, Zé? 10 a pior da sua vida, 0 nada. Aí, quando ele chegou, era 9,8. Dei alta pra ele com a 3, pedi pra ele ir embora, voltar pra vida dele, ele voltou depois de uns 2 meses com 0. E o que aconteceu? Foi o que eu te falei, ele melhorou a função desinibiu aquela sensibilidade que ele tava lá, e aí diminuiu aquela questão psicossocial que era a gasolina daquela dor crônica dele, porque ele já não se sentia mais tão humilhado. E assim, eu não fui o 7º profissional que ele passou, porque se eu vendesse pra ele algo que eu não conseguia entregar, que a literatura não me dá, que é vou te melhorar, mas aquilo tudo que era ruim, que puta, eu acho que eu tô ficando louco, eu tenho dor, mas os médicos falam que eu não tenho nada, meus exames não tem nada, eu tomo remédio e não melhora, aquilo virou algo bom, que eu falei, bom, a gente não consegue te melhorar, eu não vou ser o 7º profissional que você passar e falar que eu não sirvo pra nada, mas eu consigo fazer você voltar a pegar teu filho com segurança, quer? Quero. Você vai passar dor, você quer? Quero. Então vamos pro pau. E a gente devolveu a função. Devolveu a função, melhorou a dor dele. Então, nesse caso do paciente de dor crônica, às vezes eu não consigo vender para ele que eu vou melhorar a dor dele. Mas por isso que o paciente de dor crônica é o primeiro paciente, é um dos únicos pacientes que ele me procura e o meu principal desfecho não é melhorar a dor dele, é melhorar a função. É muito legal. É certo falar, então, que de certa forma que a dor tava na cabeça dele? Não, sim, a dor tava na cabeça dele. Toda a dor tá na cabeça. Isso é outra história muito interessante, cara. Você não sente dor aonde você tá machucado. É igual você explicou do sistema nervoso, que leva a informação pro cérebro. Vou te dar um exemplo. Quem nunca escutou uma história assim? Ou, por exemplo, quem nunca viu assim, um cara tá no meio de uma briga, tá aquela brigaiada toda, etc e tal, na hora que o pessoal separa, aí o cara vê assim, o melado escorrendo assim, ele põe a mão assim, aí que ele sente a dor.
Ou assim, nossa, eu tava atravessando a rua, torci o tornozelo, aí o ônibus tava vindo, eu saí correndo, e aí na hora que eu cheguei do outro lado da rua, eu vi que eu tinha quebrado o pé. O Anderson Silva, quando ele chuta a canela do cara, a perna dele quebra, ele não sente. Quanto que ele sente? Quando ele vai apoiar a perna no chão, aí ele cai, aí no que ele cai, ele olha a perna dele quebrada, aí ele começa a gritar de dor. Se a dor fosse no local, quebrou, você vai sentir dor, não tem choro nem vela. Mas o que acontece? Acontece o negócio do bumbum de quando você tá sentado. Ó, seu cérebro tá bloqueando, você tá numa briga. A gente tem o sistema nervoso simpático tá gritando ali, que é o fuga e luta. Então, quando eu como a feijoada, é o parasimpático. Vai baixando a pressão, o sangue vem pro estômago, eu vou relaxando. Para o sangue vir aqui pro sistema gastrointestinal, fazer digestão. Quando passa um cachorro perto de mim, e eu tô passando perto de um portão, o cachorro começa a latir, do nada, minha frequência respiratória sobe, meu coração começa a bater, e eu não preciso fazer isso por querer. Nossa, um cachorro, coração acelera, frequência respiratória acelera, vai sangue pra periferia. Não, sistema nervoso parasimpático. Então ele tá brigando com o cara ali, o sistema nervoso dele tá no fuga e luta, ele não sabe que é uma luta, ele tá achando que é vida ou morte. Então ele tá inibindo esse tipo de situação, de forma inconsciente. Quando o consciente dele vem e fala, nossa, quebrei uma perna, eu tô numa situação em que eu posso parar a luta, aí ele sente dor. Então a dor sempre acontece no cérebro. Lembra que o cérebro tá aí a todo momento inibindo o que você tem que sentir ou o que você não tem que sentir. Toda a dor acontece no cérebro. Lógico, além de você tá falando, porque aconteceu comigo também quando eu caí de bicicleta, né? Que eu até abri esse dedo aqui de fora eu não senti nada, cara. Não senti nada. Eu só pensei comigo assim, cara, eu machuquei. Foi feio, mas vida segue. Aí depois que passou, tipo, quase, sei lá, umas 2 horas que eu fui sentir a dor, cara. Mas como pode, cara? Exato. A dor, ela acontece no cérebro. Seu cérebro permite você sentir ou não. Do mesmo jeito que, por exemplo, 2 situações ela pode ser dolorosa ou não pode ser dolorosa. Se vocês dois pegarem, me amarrarem aqui agora, vir com um prego e furar minha bochecha, cara, eu vou desmaiar de dor, porque o meu cérebro vai interpretar isso como uma tortura. Agora, às vezes, se eu sair daqui, ver uma foto, ver um body piercing na bochecha, falar, puta, eu acho que eu vou ficar bonito com isso aí. Eu vou de livre e boa vontade lá no body piercing, eu vou deitar, ela vai furar minha bochecha e eu vou ficar feliz. Nossa, o mental é absurdo, né, cara? Porque a dor, ela é uma experiência. Posso gastar aqui? Com certeza, isso aí é aulas e mais aulas. O que acontece? Por exemplo, hoje a gente que trabalha com dor, a gente é norteado pela PEN, né? PEN Dor em inglês, que é a maior revista de dor do mundo. Até 2019, a comunidade científica que trabalhava com dor, ela ficava assim, cara, como que nós somos a maior comunidade científica que trabalha com dor e a gente não consegue falar, por exemplo, da fibromialgia? Pô, é nossa obrigação. É a mesma coisa que alguém chegar aqui pra comprar uma creatina e você não saber o que é. Se você tiver um mínimo de brisa, cara, como que eu tô trabalhando aqui? Eu não sei o que é uma creatina. Eu vou estudar. Próximo cara que chegar aqui, eu vou saber o que é uma creatina. E aí a comunidade ficava assim. Por quê? Porque tem 3 mecanismos de dor. Noceptivo, que é quando eu tomo um beliscão, que é esse mecanismo de dor que tá aqui pra me avisar se tem uma cobra passando no meu pé, se ela tá me mordendo, se tem uma aranha mordendo meu sapato, se tem um prego aqui nas minhas costas que eu vou me machucar. Então, qualquer lesão, arranquei a barba, puxei o cabelo, qualquer machucado é noceptivo. Dor neuropática, dor que acomete o sistema nervoso. É uma dor diferente. Paciente, por exemplo, que tem uma hérnia de disco, está comprimindo o nervo. É uma dor que está tendo a compressão aqui, mas o cara sente no braço todo. O cara chega segurando o braço com muita dor, mas se eu fazer assim no braço dele, ele não sente nada. Diferente quando eu tenho um machucado. Se eu ponho a mão, você tira. É uma dor que é espalhada, o cara não consegue me falar onde que é. Às vezes formiga, às vezes fica dormente. Então é uma dor diferente. E aí, essas 2 dores, elas não batem na fibromialgia. Por quê? Se eu tenho uma hérnia de disco, eu faço a ressonância, eu vejo ela lá. Se eu tenho uma doença neuropática, sei lá, uma esclerose múltipla, uma compressão nervosa, eu faço uma eletroneuromiografia, ela vai aparecer. Se eu tenho um estiramento muscular que tá me doendo, eu vou fazer uma ressonância, ela vai aparecer. Eu vou fazer ultrassom, ela vai aparecer. A fibromialgia é assim, ó. Eu tenho uma dor aqui nas costas, faz a ressonância. Tem alguma coisa? Caramba. Não. Faz ultrassom, tem um estiramento? Faz a eletroneuromiografia, tem alguma coisa? Aperta os pontos lá nas costas dele. Dói? 12 pontos? Dói. Ah, então fibromialgia. Então, o diagnóstico da fibromialgia, na realidade, é a ausência de tudo.
Então o diagnóstico que eu vejo, quebrei o braço, olha lá o raio-x, tá quebrado, tô vendo a lesão. A fibromialgia não, é que eu não tô enxergando nada, você tá sentindo dor. Aí os caras falaram assim, como assim que a gente tem dois mecanismos de dor que abrange tudo e a gente não consegue explicar a fibromialgia? Será que existe mesmo? E aí começou a se desenhar o padrão de dor nociplástico, que é o padrão de dor que não precisa de uma lesão para o paciente sentir, que é um padrão normalmente que é uma sensibilização central. Então, começou a desenvolver o padrão de dor nociplástico. E aí, em 2019, mudou. A dor, ela é uma experiência, ela pode ser sensorial ou em potencial. Pode ser o risco de uma lesão, por exemplo. Você chegar com a aranha aqui para um cara que tem uma claustrofobia, é perigoso ele sentir a picada da aranha. Que é um risco em potencial para o cérebro dele aquilo. Então, hoje, a dor, ela tem esses 3 mecanismos. Neuropático, nociplástico e noceptivo. Noceptivo é a agulhada que estão para tirar sangue, neuropático é a hernia de disco, e o nociplástico é a fibromialgia, essas dores que não têm lesão. Então, hoje ela começa a abranger mais isso daí. E por isso que a dor é 100% no cérebro. E, por exemplo, mas e a dor da hérnia? Tem milhares de hérnias que são assintomáticas. Tem pessoas que têm hérnia e não sente, tem pessoas que têm hérnia e tem que operar. O trabalho é bem mais difícil que parece, hein, cara? É complexo. Por exemplo, como é que se trata a fibromialgia? Tem tratamento? Tem. Fibromialgia, o tratamento dela, cara, é exercício. E aí eu vou linkar com você aquilo que eu falei da terapia cognitivo-funcional. Qual que é a maior dificuldade do mundo? O paciente fibromiálgico, ele sente mais dor. O limiar de dor dele é mais alto que o meu, que o seu. O cérebro dele interpreta o processo de dor diferente do meu e do seu. Então ele é um cara que sente muita dor mesmo. E o que acontece depois que eu começo a treinar? Fico com dor muscular tardia. A gente que treina, a dor às vezes incomoda, imagina ele que já sente dor sem nada. A literatura mostra, e qual que é o grande tchan da questão? Muitas vezes a gente tá com a cabeça muito fechada. Às vezes chega um paciente fibromiálgico pro colega, às vezes na academia, ele tá tão acostumado com hipertrofia, que ele joga a hipertrofia nela. E tudo que eu não quero nela é a dor muscular tardia. Por isso que uma das linhas mais importantes do tratamento da fibromialgia é o aeróbico, porque ele dá menos dor muscular tardia. Eu não quero fortalecer ele. Eu quero fazer aquilo que eu falei pra você no começo. Jogar mecanoreceptor funcionando lá pro cérebro ver que não tá doendo. Então, essa mulher normalmente, esse cara normalmente fica aqui em casa, aqui, ó, com dor. Quase não tem movimento. O tempo todo pensando nisso. Hipervigilando, com todas aquelas sensações, que vai uma enrolando a outra, e tudo isso é gasolina pro cérebro jogar e fazer fogo da dor. Você vai reabilitar ele através dos movimentos. Sim, fibromialgia é 100% movimento, cara. A grande questão é você conseguir criar um vínculo com esse paciente, ele acreditar no ser, ele acreditar que aquela dorzinha que ele vai sentir, aquela dorzaça que ele vai sentir, pra gente seria uma dorzinha, pra ele é uma dorzaça no pós, vai passar e que no médio e longo prazo aquilo melhora. Esse é um cara que não sai de casa, esse é um cara que não faz musculação, esse é um cara que não troca de roupa sozinho às vezes, esse é um cara que fica o dia todo deitado, é um cara que tá depressivo. Então esse é um cara que eu preciso ganhar função para depois a dor dele melhorar. Ele ganhando função, ele para de ficar em casa parado hipervigilando, ele diminui a depressão, ele diminui a ansiedade, tudo isso é gasolina para dor crônica. Então veja que eu tenho que parar de alimentar a dor crônica para ela melhorar. E eu vou ter que fazer ele lutar contra a dor, vou ter que expor ele ao movimento contra a dor. Então volta naquilo que eu te falei, que você falou assim, tem que conhecer psicologia para tratar a dor crônica? Tem, que vai ser terapia cognitivo funcional, vou ter que empoderar ele. O movimento é bom, e por isso eu preciso, às vezes, tem que dar aula para ele. Ele tem que entender. Hoje, esse tipo de paciente, ele tem que entender. Às vezes, eu tenho que abrir o notebook lá e mostrar para ele, confia em mim. E aí, se eu sou aquele profissional que a gente conversou no começo, que é aquele cara que faz isso aqui, não vai rolar. Vai te ver como um cara escroto. Ele vai vazar. Por isso que o tratamento da fibromialgia, ontem na minha caixinha de perguntas, o pessoal perguntou, qual que é a maior dificuldade do tratamento da fibromialgia? Adesão. Ele sente muita dor, e aí você tem que gerar todo um vínculo, tem que acreditar muito em você. É a mesma coisa que se você pedir pra eu pôr a mão no fogo aqui e falar, não, pode pôr, tá queimando, tá doendo, mas não vai queimar. E você não dá uma olhada, assim, você confiar no cara cegamente. Esse vínculo é difícil. O único tratamento eficaz para fibromialgia é exercício físico. Mas exercício físico incomoda muito eles. Então a dificuldade é fazer ele chegar lá. Como que é difícil fisioterapia, cara.
Eu achava Acho que o ser humano é difícil, né? Tratar o ser humano não é É fácil. demais, com certeza. Mas eu, quando era moleque, até esse tempo atrás, eu achava que fisioterapia era tipo, igual eu disse no começo. Quebrei o braço, ó, lá no fisioterapeuta que ele vai ajudar a reabilitar o braço. O pessoal Só acha que é isso. massagista, né? É, só isso. Cara, mas eu primeiramente agradeço muito seu tempo. Já tá Pô, ficando cara, eu que tarde aqui. agradeço, Como a gente disse também, a agenda dele é muito cheia. Mas ainda assim, você que tá sofrendo de dor crônica, chega de sofrer de dor crônica, cara. A vida é muito mais bela do que você tá acostumado a ver. Como a gente disse aqui, a sua rotina de comportamentos, a sua rotina do conteúdo que você consome pode ser que esteja causando ainda mais dor em você. Então procure um profissional para te ajudar a sair disso. Procure um Dr. Juliano Tripoli da vida para te ajudar a sair disso. E você vai melhorar, tá? Eu acho que para você que assistiu e ouviu esse podcast inteiro, você vai entender que o principal é você achar uma pessoa que confie que você vai sair do buraco. Então, muito obrigado, doutor, por participar. Queria que você deixasse aí sua mensagem aí. Talvez até mesmo para você se ver no futuro, estando aqui hoje e pensar, cara, como que... Pra você se sentir orgulhoso de ti mesmo, entendeu? Quando você vê isso aqui daqui. Cara, eu queria agradecer muito a oportunidade. Queria passar pra galera aí que molde seu ambiente. Escolha as pessoas que vão ficar perto de vocês. Não é lavação de seda, eu já falei. Não é rasgação de seda, já falei pra esse menino aqui. Falei, cara, você vai ir muito longe, porque eu me vejo muito nele. No momento que você estiver planejando sua vida aí, pensa isso que ele falou. Eu olhava lá atrás e falava, putz, eu quero que o Juliano lá da frente olhe pra trás, tenha orgulho. Eu olho, eu tenho muito orgulho. E eu falo pro Jefferson que ele vai olhar pra trás e vai ter muito orgulho, porque o sucesso pra esse menino é certo, pelo quanto que ele trabalha, pelo quanto que ele se esforça, pelo quanto ele é correto e ético. E quem conhece ele sabe disso. Não preciso rasgar a seda pra ninguém. E estar falando com você aqui hoje é um prazer, porque você sabe da admiração pela sua pessoa, né? Pelo pessoal da GWF. E o que eu gostaria de falar para vocês é isso. Plantem, porque a colheita ela é obrigatória, mas a plantação ela é opcional. Então, assim, pensem no que vocês estão fazendo hoje, porque amanhã, se a gente não morrer, ele vai vir, né? E não tem como você plantar limão e querer colher maçã. Então, faça por vocês, não espero que ninguém faça. E é isso, né? A gente está aí à disposição, espero que a gente tenha conseguido trazer um pouquinho para vocês do nosso dia a dia. Sei que é um conteúdo denso, muito técnico, eu tento ser um pouco menos, né? Para ficar mais acessível aí, porque falando tecniquez, né? É chato, né, pra muita gente. Mas é isso aí, gente. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo carinho sempre com o nosso trabalho, com a gente aí, com a forma que vocês tratam a gente. Vocês sabem, a gente é muito grato por isso, a gente valoriza muito vocês aí. E é recíproco, cara. Obrigado mesmo pelo seu tempo, obrigado pelas palavras também. Sigam o Dr. Juliano nas redes sociais, né? @Juliano.Tripoli, né? Não, Juliano Tripoli só. Juliano Tripoli, você vai encontrar ele lá. Siga o nosso perfil de cortes e esse episódio completo vai estar disponível no canal no YouTube. E muito obrigado mesmo, doutor, pelo seu tempo. E tenho certeza que quem ouviu, nem se for os cortes, cara, agregou muito valor na vida delas, todas as pessoas. Porque realmente é um conteúdo muito técnico, como a gente disse, só que realmente é muito, mas muito bacana saber como funciona o nosso corpo. Muito obrigado, viu? Agradeço, e teremos mais episódios, hein? Tamo junto. E pra você que quer ver mais episódios que agregam valor na sua vida, como este do Dr. Juliano, siga o GWF TV e para de perder tempo, tá? Vem comigo que você sabe muito bem que aqui, ó, aqui é sempre certeza do sucesso. Só bora, hein? Só tá começando.